Olá, sou a professora Iesca e estamos aqui ministrando a disciplina de Orçamento Público, unidade 2, que se refere à Lei Orçamentária Anual e à classificação das receitas e despesas públicas. Nós temos como objetivo dessa unidade perceber o papel da Lei Orçamentária Anual e seus princípios reguladores, compreender o que são as receitas públicas e como são definidas e classificadas, e entender o que são as despesas e receitas públicas e suas classificações. Bem, com base nas metas estabelecidas pelo PPA e nas orientações dadas pela LDO, o Poder Executivo elabora a Programação Anual de Trabalho, denominada Lei Orçamentária Anual, que a gente chama de LOA. A finalidade principal da LOA é estimar as receitas que o governo espera dispor no ano seguinte, através de sua arrecadação, e fixar as despesas que serão realizadas com tais recursos. Ou seja, uma programação em relação ao que o governo vai arrecadar e o que ele vai pagar de despesa durante aquele período, durante aquele determinado período programado. É importante a gente notar que a lei orçamentária é uma autorização dos gastos, mas não uma obrigação desses gastos. Por isso que o orçamento é dito autorizativo e não impositivo. O que significa isso? A lei orçamentária ela faz uma programação, um planejamento das despesas, do que será gasto no período, durante aquele ano programado, de todos os seus gastos que serão realizados, mediante uma receita prevista. Receita essa que só será adquirida posteriormente. Portanto, no momento em que se arrecadar, é que se vai saber exatamente em qual nível de gasto pode-se chegar. Por isso que é necessário previamente uma autorização para posteriormente o gasto efetivo dessa despesa. A LOA apresenta a programação de gastos separada em 3 demonstrativos distintos. O orçamento fiscal. O que traz esse orçamento fiscal? Ele traz as despesas dos poderes, seus fundos, os órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Temos também o orçamento da Seguridade Social, que apresenta as despesas com saúde, previdência e assistência social. E temos o orçamento de investimento das despesas estatais. O que ele expõe? Expõe as despesas de capital das empresas em que o governo detém a maioria do capital social, com direito a voto e sejam dependentes de repasse do Tesouro para sua operação. Vale lembrar que não integram o orçamento público as empresas públicas e sociedades de economia mista que não dependem dos recursos do Tesouro para sua operação. Para que tudo isso aconteça, é necessário que o governo, que todas as instituições, seja ela a nível municipal, estadual ou federal, obedeçam a princípios orçamentários para a sua execução, para a execução do orçamento. Quais são esses princípios? Nós temos o da unidade, da universalidade, anualidade, exclusividade, especificação, publicidade, orçamento bruto, não afetação de receitas, equilíbrio, programação, transparência e participação. O princípio da unidade diz que o orçamento ele tem que ser único para aquele período. O da universalidade diz que deve conter nesse orçamento todas as receitas e despesas que serão realizadas. O da anualidade se refere a que esse orçamento deve ser realizado durante um determinado período. Essencialmente, normalmente, será de um ano, porque a LOA obedece, de acordo com a lei atual, o período de um ano do orçamento. Os demais princípios orçamentários, eu peço que vocês procurem no livro, deem uma lida e qualquer dúvida, entre em contato conosco através dos tutores ou em nossas aulas presenciais. Esses são os 3 principais princípios orçamentários. Vale também lembrar o princípio da transparência e participação, que nós evidenciaremos bastante aqui dentro desta unidade, em que o governo nos últimos anos tem primado muito por essa transparência, através da internet, dos sites, em que dão acesso
a todas as informações, né, a questão da informatização no mundo todo, né, facilitou o acesso a essas informações, que antigamente era apenas nos papéis e agora a gente tem acesso através da internet a tudo que acontece dentro da transparência pública em todos os níveis. E a participação é que a população está cada vez mais podendo participar desse processo de elaboração do orçamento público. Bem, partindo agora para as receitas públicas, né? O que são essas receitas? São recursos financeiros que o governo tem à sua disposição para pagar as despesas do governo. Quais são as origens dessa receita? Como o governo arrecada essas receitas, né? Através da arrecadação própria de receitas tributárias, como? Através de impostos, taxas e contribuições de melhoria, contribuições sociais e econômicas, e de receitas patrimoniais, agropecuárias, industriais e de serviços. Nós temos também as receitas oriundas de operações de crédito, que são os empréstimos, financiamentos, emissões de títulos públicos. As receitas de transferências constitucionais, que correspondem a parcelas de receitas federais ou estaduais repassadas a estados e municípios por mandamento da Constituição Federal. Temos também as receitas de transferências legais, que são os repasses feitos aos estados e municípios por determinação de leis específicas e que não requerem a celebração de um convênio. Por exemplo, receitas de royalties de petróleo, que é 1% sobre o valor do óleo ou gás extraído naquela região. Transferências realizadas no âmbito do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, dentre outras transferências legais. E temos também as receitas de transferências voluntárias, que são os repasses que os governos fazem mediante o convênio ou contrato de repasse para prestação de determinado serviço ou realização de obras. Os governos podem ainda obter receitas por meio das chamadas operações de créditos, que são empréstimos, financiamentos e emissão de títulos públicos, como eu falei. É uma outra forma de arrecadação. E vale lembrar que não são consideradas receitas orçamentárias as operações de crédito por antecipação de receita. Por exemplo, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro. Agora vamos verificar as classificações orçamentárias das receitas. As receitas são identificadas na LOA por meio de códigos que refletem três principais classificações. A classificação pela natureza da receita, classificação por fonte de recursos e indicador do resultado primário. Falando primeiramente da classificação pela natureza da receita, na União, para o exercício de 2016, incluindo a elaboração do orçamento, entrou em vigor a nova estrutura da codificação das naturezas de receita, como forma de trazer uma melhoria para a estrutura da formação dos códigos de classificação. Essa alteração foi estabelecida pela Portaria número 5, de 25 de agosto de 2015. Essa nova estrutura cria uma possibilidade de associar de forma imediata a receita principal com aquelas dela originadas. Essa associação é feita por meio de um código numérico de 8 dígitos, cujas posições ordinais passam a ter o seguinte significado, como nós podemos ver no quadro aí do slide. C se refere à categoria econômica, O se refere à origem, E se refere à espécie, DDDD ao desdobramento para identificação de peculiaridades da receita e T o tipo. Então é formada por todos esses códigos. Por exemplo, quando o imposto de renda de pessoa física é recolhido dos trabalhadores, aloca-se a receita pública correspondente na natureza de receita do código 1.1.1.3.01.1.1. No seguinte esquema abaixo, vejamos aí no quadro. Primeiro, número 1, se refere à categoria econômica, receita corrente. A origem, que é o segundo número 1, se refere a classificar a origem, que são impostos, taxas e contribuições de melhoria. O próximo número 1 se refere à espécie, ou seja, restringindo mais ainda o que se referia a imposto, taxa e contribuição, ele identificou que se refere diretamente a impostos. No quarto código,
que se refere ao número 3011, se refere a qual imposto ele está se identificando. No caso aí, Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, IRPF. E por último, o número 1 é o tipo, dizendo que se refere ao principal. Agora vamos ver a classificação orçamentária das receitas. Como elas são classificadas dentro do orçamento. Elas são classificadas em receitas correntes, receitas de capital, receitas correntes intra-orçamentárias e receitas de capital intra-orçamentárias. Para as receitas correntes, a gente recebe o código número 1. Para receitas de capital, código número 2. Receitas correntes intra-orçamentárias, código 7. E para receitas de capital intra-orçamentárias, número 8. Vejamos nesse quadro, de acordo com a Lei 4.320/64, como pode ser mais distribuída essa classificação. Vejam que a gente pode classificar a receita nessas classificações que a gente citou agora há pouco, em corrente e em capital, e suas subclassificações, assim como a gente fez o exemplo do imposto de renda, Então, aí estão todas as classificações possíveis referentes às receitas correntes e às receitas de capital. Agora a gente vai ver a classificação das receitas por fonte de recurso. Essa classificação orçamentária por fonte de destinação de recursos tem como objetivo identificar as fontes de financiamento dos gastos públicos. Como mecanismo integrador entre a receita e a despesa, o código de fonte de destinação desse recurso exerce um duplo papel no processo orçamentário. Para a receita orçamentária, esse código tem a finalidade de indicar a destinação dos recursos para a realização de determinadas despesas. Para as despesas orçamentárias, identificar a origem do recurso que estão sendo utilizados. E por último, a classificação por indicador de resultado primário. Essa classificação orçamentária da receita não tem caráter obrigatório para todos os entes. Ela foi instituída para a União com o objetivo de identificar quais são as receitas e as despesas que compõem o resultado primário do governo federal, que é representado pela diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias. Agora vamos para a classificação orçamentária das despesas. Observem o quadro que trata dessas despesas. Essas despesas são organizadas no orçamento segundo 4 classificações principais. A classificação institucional, a funcional, classificação por programa e por natureza de despesa. Nós vamos explicar cada uma delas enquanto você observa aí no quadro. A classificação institucional objetiva agrupar as despesas por órgão de unidade orçamentária. Por exemplo, o órgão federal do Ministério da Cultura tem as seguintes unidades orçamentárias: Agência Nacional do Cinema, Fundação Biblioteca Nacional, Fundação Casa do Rio Barbosa, dentre outras unidades. Então, dentro do orçamento, vai se identificar qual esse órgão federal do Ministério da Cultura que vai ser identificada essa despesa. Na classificação funcional, tem por finalidade identificar a área do governo a qual a despesa está atrelada, através das categorias de função e subfunção, como pode ser observado aí no quadro. Exemplo de funções: agricultura, assistência social, ciência e tecnologia, desporto e lazer, educação, gestão ambiental, habitação e saneamento. E a subfunção identifica a área do governo com mais detalhes, por exemplo, alimentação e nutrição, assistência hospitalar e ambulatorial, controle ambiental, educação infantil, habitação urbana, relações de trabalho, entre outras. A classificação por programas compõem o orçamento anual, são os mesmos definidos no PPA, o que faz dessa categoria o elo fundamental entre o planejamento de médio prazo e os planos de trabalho de curto prazo. Cada programa integra certo número de ações que podem ser de 3 tipos: o projeto, a atividade ou a operação especial. E por último, a classificação segundo a natureza da despesa, que tem por finalidade identificar a despesa segundo vários critérios necessários para o controle da gestão dos órgãos e das políticas de governo. Então, nesse quadro, vocês podem ver todas essas classificações que a gente citou agora, onde ele identifica que o gasto da despesa está sendo na Presidência da República, na Secretaria Especial de Direitos Humanos, e vai identificando aí, consequentemente, cada despesa relativa a esse gasto e a localização dessa despesa.
a origem dela. Para que a gente faça essa classificação, tem 4 critérios básicos: identificação por categoria econômica, por grupo de natureza de despesa, por modalidade de aplicação e por elemento de despesa. Considerando a identificação por categoria econômica, compreende 2 critérios de classificação: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são as despesas de prestação de serviço, conservação e adaptação do patrimônio constituído e transferências para manutenção de outras entidades. Já as despesas de capital são aquelas que contribuem para a formação ou aquisição de um bem de capital ou de produtos para revenda, além da concessão de empréstimos e amortização de dívidas. A classificação por grupo de natureza de despesas, já ela objetiva agregar as despesas em categorias que expressam a finalidade do gasto. São 6 tipos: pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes, investimentos, inversões financeiras e a amortização da dívida, como vocês podem ver nesse quadro detalhadamente, separada em despesas correntes e despesas de capital. A classificação por modalidade de aplicação se destina a identificar quem vai aplicar esses recursos na lei orçamentária, se o próprio órgão de detentor da dotação orçamentária ou se o órgão de outra esfera, mediante a transferência dos recursos. São 11 critérios, eu não coloquei todos aqui, no livro de vocês consta, todos em detalhe. Eu coloquei aqui o M20, o M30, o M40 como exemplo, MA20, MA30 e MA40, que o MA20 fala das transferências para a União, que são as despesas realizadas pelos estados, municípios e Distrito Federal por meio de transferências de recursos para a União. O MA30, que são as transferências de estados e Distrito Federal, que são as despesas realizadas pela União ou por municípios por meio de transferências para os estados e Distrito Federal. E o MA40, que são as transferências para os municípios, das despesas realizadas pela União, por estados ou pelo Distrito Federal por meio de transferência para os municípios. E a classificação por elemento de despesa visa identificar com maior detalhe o objeto do gasto. Agora nós vamos ver como acontecem as fases da elaboração da LOA. Como a LOA é elaborada, a Lei Orçamentária Anual. Vejamos nesse esqueminha prático em que foi colocado aí no slide, como acontece a elaboração da proposta orçamentária para a elaboração da LOA. Nós temos uma primeira fase, que é a elaboração do orçamento. Ela acontece a elaboração das propostas pelos órgãos setoriais do Poder Executivo, mais as propostas dos órgãos legislativo e do Judiciário. Nessa fase é utilizado um sistema de informações de elaboração orçamentária através do Sistema Integrado de Dados Orçamentários, o chamado SIDOR, no governo federal. Cada órgão público informa suas ações e previsões orçamentárias ao sistema. Depois disso, cada ministério realiza a consolidação, ou seja, junta todas essas informações e finalmente chegam à Secretaria do Orçamento Federal para a consolidação final dessas informações. Essas propostas elas são consolidadas pelo órgão central do orçamento, no caso federal, a Secretaria do Orçamento Federal, nos estados e municípios, as secretarias de Planejamento, Fazenda e Finanças. Na segunda fase, se refere à apreciação da proposta orçamentária pelo Poder Legislativo e à apresentação das emendas parlamentares. Por fim, a terceira fase de execução da proposta orçamentária envolve praticamente todos os órgãos públicos que arrecadam as receitas e realizam os gastos. Para facilitar o acompanhamento de todas essas fases do orçamento, existe o sistema chamado Siga Brasil, que está na internet, e lá reúne todas as bases de dados, como o SIDOR, o CELOR, o CIAF e outras bases que são originalmente sistemas separados sem necessidade de senha ou cadastro prévio. Está lá à disposição de todos os usuários, de toda a população que queira saber sobre as informações dessas fases de elaboração da LOA. Então, assim se faz todas as fases da elaboração da Lei Orçamentária Anual. Dentro desse processo da LOA, há a possibilidade de realização
do orçamento participativo. O que é o orçamento participativo? É o processo por meio do qual os cidadãos e entidades da sociedade civil têm a oportunidade de interferir diretamente nas decisões de gastos do governo e de fiscalizar a gestão orçamentária. Dentro do orçamento participativo existe a figura do Conselho do Orçamento Participativo, que encaminha todas as propostas para o PPA, a LDO e a LOA e faz o acompanhamento da execução orçamentária e fiscaliza o cumprimento do plano do governo. Nesse orçamento participativo são reuniões em que a população pode opinar e gerar opiniões para a elaboração da LOA, né? Então, para se formar lá o projeto de lei, juntam-se a consolidação das propostas dos órgãos setoriais mais o orçamento participativo, que vai lá para o Poder Legislativo e tem que ser aprovado até o dia 31 de agosto de cada ano, né, para depois entrar na fase de apreciação da proposta orçamentária pelos parlamentares. A partir dessa apreciação, né, inicia-se uma nova etapa até se gerar uma dotação inicial, que é a destinação dessa verba para os gastos. Vejamos o gráfico a seguir, o esqueminha que foi feito, como acontece essa apreciação da proposta legislativa orçamentária. Primeiro se faz a escolha do relator geral e dos relatores setoriais do projeto de lei, né? Após isso, há uma realização de audiências públicas com órgãos do governo e a sociedade. A partir daí, há uma definição das regras para emendar o projeto de lei e há uma apresentação dessas emendas ao projeto de lei. Preparam-se os relatórios setoriais e dos pareceres às emendas. Faz-se a discussão e a votação dos relatórios setoriais na Comissão do Orçamento. Preparam-se, então, a partir daí, o relatório final do projeto de lei pelo relator geral. Faz-se, então, a discussão e a votação desse relatório final na Comissão do Orçamento. A partir daí, da discussão e votação do parecer final da Comissão do Orçamento pelo plenário do Poder Legislativo e encaminham-se os autógrafos ao Poder Executivo para a sanção ou veto. E a partir daí faz-se a publicação da LOA no Diário Oficial. A partir do momento em que se faz a aprovação dessa LOA, é que posteriormente se faz o repasse dos recursos para cada órgão que foi autorizado. Para finalizar, nós temos os créditos adicionais e as alterações na lei orçamentária que podem acontecer durante o processo de execução dessa LOA. O que são esses créditos adicionais? São alterações feitas na lei orçamentária anual durante o exercício financeiro para promover as mudanças na programação ou nos valores das dotações. Porque no momento em que se faz a execução propriamente dita da LOA, verificam-se outras necessidades em que se possam fazer esses créditos adicionais. Eles podem ser suplementares, que visam reforçar as dotações orçamentárias das despesas já constantes na LOA. Eles podem ser especiais, porque visam incluir dotações orçamentárias para as despesas ainda não constantes na LOA. Ou podem ser extraordinários, que visam ao aporte de recursos para as despesas urgentes e imprevisíveis. Bem, esse foi nosso estudo a respeito da LOA. Durante esta unidade 2. Espero que tenhamos esclarecido o suficiente. Maiores aprofundamentos, peço que vocês leiam nosso livro da disciplina e possam tirar dúvida presencialmente com os professores e tutores. Muito obrigada.